Olá, como é bom ter você aqui. E hoje a gente tem uma grata surpresa. A gente pode reunir dois dos maiores pregadores dessa nação. Um deles, o nosso pastor Bispo Júlio. Outro, pastor Josué Gonçalves, há mais de 40 anos ministrando, mais de 34 anos falando apenas de família. E tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado nesse tempo que vamos estar aqui falando de família. Eu queria cumprimentá-los, muito bem-vindos a esse tempo para a gente falar de família. Seja bem-vindo, Bispo Júlio, seja bem-vindo, pastor Bom Josué estar aqui. Gonçalves. Uma alegria estar com vocês mais uma vez para a gente compartilhar sobre esse assunto tão importante e sempre novo, porque são novas realidades, um novo tempo, muitas mudanças. E de primeiro, antigamente demorava muito para ver tantas mudanças, né? Hoje, uma semana, você já não sabe Tudo mais. já não é mais o mesmo, É o né? mesmo. O mundo muda drasticamente. E essa velocidade, muitas vezes, é que faz a família também se afastar na geração, Sim, desconectar, né? se desconectar. Porque eu penso assim, eu fui formado muito próximo da formação que meu pai teve, com alguma diferença, pela distância dos anos, mas da minha geração, de mim para os meus filhos, a mudança já é completamente drástica. Então, algumas coisas que eu, por exemplo, falo para eles, eles acham, pá, mas isso é uma coisa da época medieval, né? Tá muito lá atrás. Isso é muito coisa lá atrás. medieval, não pode ser só assim. O mundo não pode ser isso, é coisa de filme que a gente assiste quando os caras ainda davam de armadura e espada. Eu falo, não, é real. Eu falo que o leiteiro entregava leite, que a gente comprava peixe na carroça que passava na rua. Aí eles perguntam, Coisas que assim. é carroça, pai? É verdade. É verdade. Mas com essa atualização de todas as coisas, a gente também tem algumas coisas boas, né? O pastor estava comentando comigo que ele está fazendo 500 dias de atividade física ininterrupta. Quem disse que os nossos Eu tenho pais... invejado isso todo dia, mas tudo bem. Quem disse que os nossos pais fariam isso, né? Quem disse que a gente pensaria nisso lá atrás, né? Mas hoje é uma grande necessidade, né, pastor? A gente conseguir conciliar família, trabalho, ministério e também uma atividade física para a gente criar uma poupança saudável para o Isso futuro. tem a ver com família. Eu tenho insistido numa frase nesses últimos dias. A sua visão de futuro desenha, determina seu estilo de vida no presente. Olha aí, ó. Então, se você não tem clareza de onde você quer chegar no futuro, você vive relaxadamente e sem intencionalidade. Agora, quando você tem uma visão de futuro muito clara, por exemplo, como eu quero que a minha velhice seja, ou seja, quando eu estiver com 70, 80 anos, como eu quero estar? Eu quero estar numa cama, eu quero ter dificuldade de se levantar de uma cadeira, meus netos vão ter que me ajudar a sair da cama, ou eu quero estar brincando e correndo com os meus netos. Então, como é que você quer chegar lá? Isso determina o seu estilo de vida hoje. Não é só fisicamente, mas você tem que pensar financeiramente. Você quer ter uma liberdade financeira no futuro? Isso tem que modelar seu estilo de vida no presente. Então, quando eu vejo uma pessoa vivendo de forma relaxada em todos os aspectos, digo, ela não tem clareza do seu futuro, ela não tem clareza do seu objetivo futuro. Eu sempre digo assim, bispo, quem planeja sabe aonde quer chegar, por que quer chegar, como chegar e quando chegar. Agora, quem vive sem essa intencionalidade não planeja, então qualquer lugar que chegar e como chegar serve. E uma coisa para pontuar nisso, né, pastor? É que algumas questões, e talvez você esteja com essa mentalidade, por que algumas pessoas não fazem isso? Porque a geração passada podia, e o estilo de vida passado permitia que a pessoa vivesse sem esse tipo de intencionalidade. Exatamente. Então, por exemplo, por que a geração do meu pai não precisava fazer exercício físico? Porque o trabalho dele era o exercício físico. Por que a preocupação com as finanças não era tão urgente como agora? Ora, porque a vida simples do passado dependia menos de monetização do que hoje. Ou seja, a
previsão de vida aumenta, a expectativa de vida aumenta. Então, aí a questão é o seguinte, hoje a gente tem remédios, tem tratamentos, então isso prolonga a vida. Isso. Agora, prolonga a vida com qualidade ou sem qualidade? Exatamente. Então, mas no passado eu não tinha essa preocupação com estar numa cama. Por quê? Porque você não tinha tratamento que ia prolongar a sua vida. Exercício físico eu não tinha. Por quê? Porque o meu próprio trabalho era o E exercício você ia de físico. bicicleta ou a pé. Exatamente. Então, Meu pai foi muitos anos de bicicleta. Então, essa é a- Deixava o carro na garagem e ia de bicicleta. Né? O serviço do meu pai era um serviço muito braçal. Né? Então, assim, você via, meu pai, até hoje ele ainda é forte e tal. O seu Valdir, pai do bispo, também é forte. o pastor era ajustador, né, pastor? Isso, Ó, ajustador. na lima lá, ó. Na lima lá, ó. Aqui, ó. E aqui- Em vez de fazer aqui, ó, ele fazia aqui, ó. Já foi. É. Tava feito, pago do dia, recebendo. Não, e quando eu tinha 10 anos de idade, eu ia para olaria com meu pai Olha fazer aí. tijolos. Então tinha que ser, tipo assim, vai 5 horas da manhã, levantar, já ia atrás dos animais para colocar num equipamento chamado pipa, aí amassava o barro, esse barro era levado até um lugar aonde a gente abaixava e levantava 2.000 vezes. Olha aí. Não precisa de academia. Não precisa de agachamento. Agachamento De agachamento. Agachamento pra quê? Chega o pessoal, vou te ensinar um agachamento. Agachamento. A personal que nos ajuda, ela fala que eu tenho um condicionamento físico de atleta. Entendeu? Se eu treinasse para isso, eu me sairia bem. Mas aí eu fiquei pensando no que o meu pai fazia com a gente lá atrás. 2.000 vezes. E aí você pegava assim, bastante tijolos aqui, assim, ó. Você imagina? Tá feito. Tá feito, O entendeu? bíceps daqui, ó. E antigamente a gente não tinha o nível de informação que tem hoje. Então hoje a medicina avançou, né? A tecnologia está avançada, a informação chegou. Então, como o pastor estava dizendo, a gente precisa ser intencional naquilo que a gente faz. Eu acredito que quando a gente recebe informação e não age intencionalmente segundo a informação, a gente está agindo com falta de sabedoria. Então, hoje, o que o pastor definiu, decidiu, eu vou fazer os meus exercícios. Ele está cultivando algo que vai ser uma bênção geracional, porque começou a atingir os filhos, começa a atingir quem está no entorno. Toda né? a minha família Seu faz ecossistema, atividade né? física hoje. E hoje todo mundo está lá contigo, por quê? Porque viu no senhor, ó, o pai está fazendo, Eu fui esses o vô está dias, fazendo. tava esses dias em Blumenau, pastor Wagner. Sim, Aí me deixou no hotel, era uma meia-noite. Vou fazer exercício, porque agora eu tô seguindo o pastor Josué. olha aí, ó. 1 da manhã o cara tava correndo na rua, porque ele Exatamente. decidiu que ia fazer todos os dias. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: quem quer, dá um jeito. Sim. Quem não quer, arruma uma desculpa. A gente arruma tempo para tudo. Quanto tempo a gente fica nas redes sociais? Quanto tempo a gente fica na Netflix? Quanto tempo, às vezes, você fica num joguinho? Não precisa nem ser valendo nada, não, mas num joguinho ali. Quanto tempo, às vezes, a gente fica fazendo aquilo que não agrega absolutamente nada? Agora, por que eu não posso tirar meia hora do meu dia? Por exemplo, né, eu postei um vídeo hoje, que eu fiz um documentário bem legal, dos 500 dias. E aí eu falo sobre 10 lições que eu aprendi nesses 500 dias. E aí eu falo para as pessoas que, olha, eu sempre dei um jeito. Eu me lembro que eu estava num hotel, eu disse, olha, eu tenho que ir para a igreja daqui a 50 minutos. Então, eu tenho 30 minutos, 35 para me fazer minha atividade. E eu não sabia se tinha academia no hotel e se tinha um lugar legal para caminhar. O que eu fiz? Tinha 8 andares para eu subir e descer. Simples assim. Então, eu subi, desci. 8 andares, fiz meu treino. Aí, no quarto, eu levo na minha mala, por exemplo, elásticos, entendeu? Aí eu monto meu treino dentro do quarto. Eu cheguei em Castanhal, um hotel simples, não tinha academia, montei os meus elásticos lá e fiz o meu treino como se eu tivesse numa academia. E se não tiver nada, eu faço flexão, eu faço agachamento, eu faço o meu treino. Isso, a minha esposa outro dia falou assim, o Josué, ele é tão determinado que ele estava no aeroporto e ele saiu para caminhar. E eu esperando ele, daqui a pouco ele me liga. Ô Rose, eu saí para caminhar fora do aeroporto, esqueci minha passagem com você. Agora os caras não querem deixar eu entrar.
E ela cheia de mala. E agora, como é que eu faço para lá levar? Ela tirou uma foto e eu consegui entrar. Porque estava muito pequeno o aeroporto, mas tinha uma praça legal na frente. Falei, vou caminhar lá fora então. Entendeu? Outro fato engraçado, a Rose, estava nos Estados Unidos com a Rose, eu falei, caramba, eu preciso caminhar e vai me atrapalhar, vou chegar muito tarde em casa e tal. Aí eu falei, ela não vai demorar pouco lá no outlet. Aí tinha uma loja assim de esporte, eu fui lá, comprei uma roupa, troquei no carro e andei 45 minutos em torno do prédio do outlet. Entendeu? Então você dá um jeito. Quem quer dá um E jeito. agora, como faz 500 dias, então agora eu já sei. Assim, no meu planejamento diário, eu já sei aonde eu estou e como eu devo fazer. Ficou mais fácil. Não precisa agora, como quem está começando, falar, puxa, como é que eu vou fazer? Então, a experiência e os lugares por onde eu já passei, então, hoje eu sei. Mas isso serve para qualquer área da vida. Por exemplo, eu escrevo um devocional. Esse ano eu fiz um propósito de escrever o meu devocional todos os dias pela manhã. Todos os dias. Bom, se não dá, então no meio do dia eu escrevo e posto. Então, eu até hoje não falei, acho que eu não devo ter falado nem um dia, porque eu coloquei isso no meu coração. Porque é uma disciplina. É uma disciplina que você coloca, entendeu? E outras coisas que eu faço também diariamente. Por quê? Eu penso que uma pessoa indisciplinada em algumas áreas, ela revela uma indisciplina na vida, né? Na vida. E eu falei para o meu grupo de trabalhadores sobre disciplina. Eu comecei a falar sobre disciplina com eles e eu dizia o seguinte: quem não se submete à dor da disciplina hoje, amanhã vai ter que chorar com a dor do remorso Verdade. e do arrependimento. E disciplina é primeiro saber não para você mesmo e entender que a motivação acaba, mas a disciplina continua. Entendeu? Porque nós não vivemos apenas com base em motivação. Se você me pergunta, pô, você levanta todo dia com essa disposição? Eu termino um evento. Eu já ministrei ontem à noite, ministro a manhã toda, oro pelas pessoas. Como é que eu chego em casa à tarde? Mas eu chego em casa às vezes, durmo 2 horas, levanto e vou para a academia. É aquela frase, né, que o hábito é mais poderoso que o desejo. Exatamente. Né? Quando você cria um hábito, até quando você não quer, você faz. Você faz. Porque o hábito, ele prevalece sobre o desejo. Desejos alternam, né? Hábitos são permanentes. E aí é muito legal também, porque existem algumas coisas que me impulsionam, né? Por exemplo, por que eu posto todos os dias? Tem 2 objetivos. Primeiro, eu assumo um compromisso público. Todo compromisso que você assume publicamente tem um peso maior de responsabilidade. Que ótimo. Entendeu? E segundo, eu sei que estou inspirando pessoas. Então hoje, eu fiquei feliz, um cara chegou para mim assim e falou, pastor, o senhor lembra de mim? Um jovem. Eu falei, lembro, pô, mas só que você está parecendo outro. Eu falei, então, eu fiquei olhando o senhor fazer academia todo dia, treino todo dia. Aí eu pensei assim, eu não tenho 30 anos de idade. O pastor tem 62. E todo dia ele fazendo, ele arruma um jeito, numa agenda complicada, ele arruma um jeito. Eu preciso criar vergonha na cara. Ele falou, bom, a partir de hoje eu assumo um compromisso. Eu vou fazer todo dia também um treino, seja em casa, que nem o Wagner lá, e vou mudar a minha alimentação. Quando ele conversou comigo, sabe quantos quilos ele tinha emagrecido? 42. Meu Deus. Muita Sem coisa. bariátrica. Só mudando a alimentação e exercício. E é interessante que eu sempre digo para as pessoas, quando você pensa na roda da vida, você tem várias áreas que você precisa melhorar. Então, quando você melhora uma área como essa que eu estou falando, quando você melhora uma área, essa mudança afeta todas as outras. Por quê? Você passa a tomar mais água. Isso já é um benefício enorme. Você passa agora a prestar atenção na sua alimentação. Porque você pensa, não adianta também eu fazer agora academia, uma corrida, se eu estou me empanturrando de carboidrato, você está me dando de refrigerante. Então você vai começar a ler um pouco mais, estudar um pouco, aí você melhora a sua alimentação. Consequentemente, o seu corpo começa a produzir neurotransmissores que melhoram o seu sono.
melhora a sua disposição, melhora a sua clareza, melhora a sua performance sexual. Ou seja, você acaba com essa mudança afetando todas, várias áreas da sua vida que também precisavam ser melhoradas e mudadas. Então, é aquela frase, né? Decisão decide o seu destino. Onde você quer chegar, né? Ótimo. E isso é algo que transforma tudo, né? E o senhor falou, se a gente criar um hábito, se a gente mudar a rotina, a gente chega no destino que a gente estabeleceu. Claro, claro. E falando um pouco de família, de casamento, muitos falam assim, eu não tenho tempo hoje para o meu filho, eu não tenho tempo hoje para minha esposa, eu não tenho tempo hoje, né, para uma viagem, para alguma coisa, eu não tenho tempo para isso. Então, olhando o seu exemplo, pastor, seu exemplo está inspirando muita gente aqui que está nos acompanhando, que está assistindo, por quê? Porque eles estão falando assim, se eu me planejar, se houver planejamento, se houver um foco na minha família, eu vou melhorar a minha família. Com certeza. E tudo isso que o senhor está fazendo trouxe um resultado de saúde para a tua família, que todos ali, né, no seu entorno ali estão com o mesmo foco, mas trouxe eu acho que uma poupança para o senhor, para ter mais longevidade com seus netos, desfrutar mais daquilo que Deus trouxe para o senhor. Então, cuidar da própria saúde é investir também na família. Porque toda família precisa de elementos estratégicos saudáveis. Por exemplo, o pai, não é? O pai, ele é o homem da casa. Se esse homem estiver doente, toda a família, de certa forma, adoece. Sim. Não é verdade? Se a mulher, a dona da casa, estiver doente, de certa forma, toda a casa ela adoece. Então, eu sempre digo, eu tenho aquele livro do Peter Scazzero, é um pastor que dirigia uma grande igreja em Nova York, espiritualidade emocionalmente saudável. Na verdade, ele está falando lá de saúde integral, porque tem muitas pessoas que acham que é importante você estar bem espiritualmente. Não, pastor, eu estou... O cara está obeso, está 70 quilos acima do peso, mas ele falou que ele ora. Ele ora. Fica difícil até para orar. Um cara desse não consegue nem dobrar o joelho. Você está me entendendo? E aí um dia eu cheguei para um pastor obeso e falei assim, queridão, você é fera na mensagem, você é um mestre. Só que quem olha para você no púlpito, questiona. Você então prega com a boca e desprega. Entendeu? E desprega com a sua imagem. Porque a sua imagem também fala. Nós somos visuais demais. Sim, né? Exatamente. Nós somos visuais demais. E essa tendência de aceitação, porque quando a gente analisa a palavra preconceito, é lógico que ela tem o fator, né, negativo do preconceito, que é o mais difundido, mas é aquela questão. Eu tenho uma imagem, uma questão preconcebida a partir do que eu vejo. Eu posso depois descobrir que aquilo que eu vi não é tudo. Mas, antes de tudo, é o que eu vejo. Então, às vezes ele não tem a oportunidade de uma mesa para quebrar aquela imagem. Exatamente. Ele não tem a oportunidade de uma convivência para quebrar aquela imagem. Ou seja, ele se apresenta com aquela imagem e ele já criou um bloqueio. E aí a gente acaba comprometendo, falando com pastores, a nossa mensagem. Isso. A gente cria um bloqueio à mensagem. A nossa mensagem é boa, mas o mensageiro cria um bloqueio. Exatamente. E aí o Douglas tem uma mensagem que ele prega que eu gosto muito sobre preguiça, né? Sobre preguiça. E ele diz o seguinte: sempre que você vê uma pessoa bem arrumada, e você fala, pô, é um exibido, quer se mostrar. Você vê uma pessoa que cuida da saúde, na hora do almoço, o prato dela é saudável. Salada, um pouco de proteína, pouquinho carboidrato. Pô, o cara quer se mostrar, o cara é exibido, não é? Ou então você vê alguém que faz atividade física 3 vezes na semana, ou todo dia como eu, você fala, para quê, meu? Para quê? Ele fala assim, essa sua reclamação e crítica é porque no outro está havendo uma denúncia da sua preguiça. Isso é forte, hein? Uma denúncia, entendeu? Do seu relaxo. A imagem do outro está Te denunciando. Então, te incomoda. Quando eu me movo além do padrão, eu denuncio a sua mediocridade. Exatamente. Então, você, por exemplo, está num ambiente de algum tipo de... né, sempre no nível de pessoas.
Quando você sobe o seu nível de comprometimento, entrega, dedicação, vida, finanças, saúde, você começa a denunciar esse cara aqui de que ele ficou para trás. E essa denúncia incomoda. É por isso que a gente tem no nosso país o sucesso. Qualquer pessoa que deseje sucesso em alguma área, ela é criticada. Exatamente. Então, o camarada não diz, espera aí, eu preciso melhorar. É preferível ele desclassificar, criticar, menosprezar, do que assumir, entendeu? Que, na verdade, há uma denúncia contra o relaxo, a displicência, a mediocridade. Por isso que eu sempre olho para o outro, entendeu? Não para me comparar, mas para me inspirar. Eu vou no Carlito Sim. Paz, eu venho aqui, eu falo, espera aí, dá para mim ir mais longe. Pô, isso aqui é uma inspiração. É isso. Dá para eu melhorar. O segredo Entendeu? tá aí, né? Pô, se eles podem, por que, que eu não posso com a graça de Deus? Então, não é uma comparação invejosa, entendeu? Mas é uma comparação inspiradora, eu diria. Eu falei semana passada Entendeu? sobre mudar sua régua. Isso, Quando exatamente. você muda a sua régua. Então, porque existem comparações que geram frustração, é real. Mas quando eu pego alguém para mudar a minha régua, ou seja, os meus padrões, as minhas proporções, opa, nessa régua aqui, às vezes a gente procura uma régua em que a gente fique bem, né? Aí eu Isso, pego é. uma régua um pouco maior e falo, opa, mudei meu padrão, mudei minha proporção, mudei minhas referências, meus exemplos. E quando eu começo a fazer isso, eu começo a me descolar da posição que eu estou e avançar para isso. Isso vai para a família, vai para as finanças, vai para o ministério, toda vai área, para a né? saúde, cada área, se eu mudar minha régua. Então, muitas vezes, né, falando da família, aí você pega, qual é a régua de família que você vai pegar? Das famílias que estão, mas hoje todo mundo separa, hoje todo mundo, né? Hoje nenhum casamento dura tanto, hoje nenhum casamento é isso. Cara, mas qual é a minha régua? Exatamente. Qual é a minha régua? A minha régua não é esses caras. Eu acho que a palavra aí, né, que o pastor até disse, é inspiração, né? Inspiração. A inspiração, ela deve vir e tem que ser algo contagiante, né? Sim. Então o senhor deve estar me contagiando pela sua família, o senhor deve estar me contagiando pelo seu ministério, pelo seu propósito de vida, né? Pelo seu sucesso profissional. Essa sua ação, esse seu posicionamento deve me contagiar. Mas por que traz esse problema? Porque as pessoas não querem sair da zona de conforto. Exatamente. Eu estou tranquilo aqui, eu já estou numa estabilidade, né? E aí, quando eu cheguei na estabilidade, já cheguei na zona de conforto, eu não quero ser confrontado. Eu ouvi alguém falando sobre o endemoniado de Gadara. Por que ver aquele endemoniado liberto incomodou tantos os gadarenos? Por quê? Porque muitas vezes é bom que tenha alguém muito pior do que você para você se sentir confortável na zona da mediocridade. Essa semana eu falei com um empresário ainda, estava atendendo um empresário da igreja, e ele tem alguns parceiros no mesmo ramo que ele, que até incentivaram ele, mas de repente ele deu um passo além. E é justamente isso. O cara até te aceita e bem, mas não te aceita melhor que ele. Exatamente. Isso é um problema muito grave. Muito grave. E é justamente nesse sentido de mesas, né, que eu falo. Às vezes a gente precisa ter a mesa em que a gente é o menor Isso. e ter a mesa onde a gente é o maior. Tem a mesa onde eu aprendo, recebo, e tem outra mesa que eu sento, distribuo, dou, Isso. entrego. Todo mundo precisa dessa mesa. E mesa é tão bom que a gente nem vê o tempo passar, o pessoal já está gritando com a gente, ali, já fizeram sinais e tudo mais, mas a gente precisa terminar. Falar de família com o pastor Eu Josué, sou com o bispo empolgado. Júlio, meu amigo, o negócio vai, falamos de tantas coisas, falamos de carreira, né, ministério, mas tudo isso tem uma base sólida, né? Existe uma frase que ficou até um tema dos nossos simpósios aqui da família, nossa conferência de família, que foi família alicerce para a vida. Eu acredito que uma família é sim um alicerce. Lógico que Jesus é o centro e tal, mas ele deixou a família, como o senhor mesmo diz, né, a célula máter da sociedade. E uma família bem estabelecida, ela faz com que a gente tenha melhores cidadãos, com que as famílias vão influenciar a sociedade de uma forma positiva, e nós vamos ter resultados diferenciados com pessoas íntegras, né? Pessoas que vão buscar, sim, o bem do próximo,
vão querer sim, né, partir para o princípio de você abençoar o outro, porque eu acho que é isso que é a grande essência da família, né? O melhor quarto é para quem? A melhor vaga no sofá é para quem? O melhor pedaço de carne da panela vai ser para quem? E se a gente tem uma família que eu tenho aqui, nós somos irmãos, e eu abro mão do melhor pedaço para deixar que vocês comam o melhor, eu estou fazendo com que a minha família seja melhor. Com certeza, com certeza. É o espírito do servir, né? Sim. Do servir. Eu sempre digo que família é lugar de serviço. E quem não vive para servir dentro de casa, não serve para viver na casa. Olha aí. Porque a minha presença dentro da família só faz sentido a partir do meu serviço. Até porque o propósito comum, não é, de tudo que foi criado é servir. Isso aqui foi criado para servir, isso aqui para servir. E eu sempre digo assim, cuidado, viu? Porque isso aqui, quando ele não serve mais, se joga fora. Então faz uma autoavaliação. Porque é o momento em que você não servir mais, está na hora de você repensar se não estão querendo te colocar para fora. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. O tempo voou, nós precisamos terminar, mas queria aqui agradecer, pastor Josué, bispo Júlio, e nós vamos sim ter outros tempos como esse, outros momentos maravilhosos como esse, falando de família, e você pode esperar que vai ser bênção para você e para a tua casa. Deus te abençoe e até a próxima.